Olá! Hoje a ideia é um enfeite para decote, para trabalhos em linha, tanto blusa, regata, o que seja. Aqui em decote em V. Para esse trabalho se realizar, eu preciso fazer já no decote alguns furinhos, para que depois seja colocado o detalhe ali. Vou usar o transportador de 1 e de 2. Fiz 2 carreiras. Na segunda agulha, faço um furinho, levando o ponto para fora. Na terceira agulha, faço a diminuição. Essa de fora, vem. Faço 4 carreiras. Aqui foi feita uma diminuição de 1 ponto. Deixo 2 agulhas na lateral em que vai ser feito o decote. Pego a terceira agulha, transporto, fiz a diminuição de 1 ponto. Na segunda agulha, diminuo para o lado do decote e volto esse ponto para cá, ficando um furinho aqui. Faço 4 carreiras. Novamente, deixo 2 agulhas, diminuo uma. A segunda agulha aqui, com ponto, levo ela para a direita e volto esse ponto para dentro, ficando um vago aqui. A cada 4 carreiras, eu estou diminuindo 1 ponto. Deixo 2, transporto uma para a esquerda, uma para a direita. Essa da direita, trago ela uma agulha para dentro. Novamente, deixo 2, transporto uma para a direita, uma para a esquerda, uma para a direita e volto o ponto para cá. A partir de 6, no sexto furinho, aqui eu já tenho 5, no sexto furinho eu vou deixar 2 agulhas, pego o transportador de 2, transporto 2 para a esquerda. Vou fazer uma diminuição de 2 pontos. Essas 2 da margem, trago para cá. Então, eu diminuí 2 pontos. Só que eu preciso do furinho. Deixo 2, transporto 2. Trago essas da margem e faço o furinho. Então, para esse trabalho poder ser feito, eu preciso de furinhos e diminuições, porque eu tenho um decote em V. Posso diminuir 1 ponto e mais o furinho, 2 pontos e mais o furinho, 3 pontos e o furinho. Ou simplesmente, depois de uma altura, não quero mais diminuir, quero levar reto. Então, só faço o furinho na segunda agulha, na penúltima agulha, no caso, para o decote. Só levo o ponto para o lado do decote, chamo a agulha para trabalho novamente e não diminui ninguém. E assim eu vou fazendo o decote inteiro. Posso fazer os 3 tipos de diminuição, de 1, de 2 e nenhuma, no mesmo decote, para ele ter um formato diferente e não simplesmente um decote em V normal. Mas é indispensável o furinho.
Para a parte do enfeite, do acabamento, eu coloquei 23 agulhas, comecei com linha de outra cor e vou terminar em linha de outra cor para depois costurar em ponto invisível. Estou fazendo bainha nos dois lados, quer dizer, trago 2 agulhas para cima quando estou na direita, baixo 2 agulhas quando eu estou na esquerda. Venho com o carro para a esquerda, elevo essas e baixo as da direita. Isso porque o carro está no suspenso. Assim eu faço um acabamento aqui, uma bainha, e não preciso fazer nem crochê, nem outro acabamento depois. Estou na esquerda, elevo 2, baixo 2 da direita. Venho para a direita, elevo essas 2 e baixo as da esquerda. E assim eu vou fazendo a cada carreira. E de 6 em 6 carreiras eu vou fazendo um furinho. Aqui eu deixei 6 agulhas, a 7ª eu faço o furinho, que vai coincidir com aquele furinho feito no decote. Só que no decote eu fazia de 4 em 4 carreiras, aqui eu vou fazendo de 6 em 6 para ele ficar um pouquinho mais franzido. E esse é um acabamento comprido que contorna todo o decote da frente e a parte das costas também. Então ele precisa ser muitas carreiras. Depois que eu fiz o comprimento que eu preciso desse acabamento, aliás, esse é um acabamento avulso, porque ele é feito e pode ser retirado, inclusive se a pessoa quiser mudar o acabamento daqui a algum tempo, não quiser mais esse tipo de babadinho sendo colocado no decote, ela pode simplesmente tirar. Então é uma opção também para quem esteja fazendo uma blusa assim multiuso. Depois de feito o acabamento avulso, nós vamos colocá-lo na peça. Aqui eu coloquei 6 carreiras no acabamento, 6 carreiras entre um furinho e outro. Na blusa, 4 carreiras, então vai ficar um volume um pouquinho maior e vai franzir. É essa a ideia que eu preciso. Então, comecei com linha de outra cor o acabamento e terminei com linha de outra cor, para costurar em ponto invisível, para que não tenha sinal de costura nesse acabamento. Como eu calculo quantas carreiras fazer no acabamento? Contando os furinhos. Tenho furinhos no decote e na parte traseira também. Então, se eu tenho 70 furinhos na blusa toda, aqui eu tenho que ter no acabamento também 70 furinhos, porque cada furinho desse vai coincidir com um daqueles onde vai passar agora o passa-fita. Para unir esse acabamento com a peça, eu fiz um cordonê. Enrolando os fios, ele ficou torcidinho assim. Poderia ser uma fita, poderia ser qualquer outro tipo de trabalho. Um cadarço aqui também ficaria bom. A parte mais larga do acabamento, eu deixo ele para o lado da blusa. A parte mais estreita, eu deixo para o lado do decote. Começo. Aqui eu só coloquei a parte da frente, mas na peça inteira já estaria costurado. Então, eu vou fazer uma junção. Entro com o passador no primeiro furinho do acabamento e no primeiro furinho do decote. Venho por trás, no decote, e saio no acabamento.
Volto novamente no acabamento e no decote, fazendo uma espécie de vai e vem. Entro no decote e no acabamento. Terminado de passar em todo o decote, ele fica franzido. Pode franzir mais, dependendo do tamanho do decote, ou menos. E aqui embaixo a sugestão, na pontinha do decote em V, colocar uma flor. Nós já fizemos muitos modelos de flor em tricô que podem ser aplicados assim. Grandes ou pequenas, ou uma porção de pequenininhas, enfim. E na cor do cadarço, feito a flor, podendo deixar também alguns cadarços que descem da flor, ficaria um mimo a mais. Essa é uma ideia que eu fiz para decote. Com 6 carreiras, ele ficou assim franzido. Se fossem feitos de 8 em 8 ou de 10 em 10 carreiras, o furinho no babado, e de 4 em 4 carreiras na blusa, ele franziria bem mais, daria um volume bem maior nesse acabamento aqui, ficaria um babado bem franzido. Essa é uma sugestão para decote, eu usei em decote em V, também poderia ser feito decote redondo, ou decote canoa, ou na cava, ou em outro lugar. Me diga lá, em que lugar você colocaria um babadinho assim feito avulso? Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!